Deus está no controle. Como confiar mesmo sem entender? Vivemos em um mundo cheio de incertezas. Todos os dias somos bombardeados com notícias difíceis, problemas pessoais, preocupações com o futuro e desafios que muitas vezes parecem maiores do que nós. Nessas horas, surge uma pergunta que ecoa no coração de muitos. Se Deus realmente está no controle, por que as coisas parecem tão confusas e fora de ordem? Essa é uma dúvida comum, mas também é uma oportunidade de aprofundar nossa fé e aprender a confiar no Senhor, mesmo quando não conseguimos compreender o que está acontecendo. Confiar em Deus sem entender não significa ignorar a dor, fingir que está tudo bem ou negar a realidade. Significa escolher acreditar que existe um propósito maior em cada situação, ainda que os nossos olhos não consigam enxergar. A Bíblia está cheia de exemplos de homens e mulheres que passaram por momentos de completa escuridão e, mesmo assim, mantiveram a fé. Jó perdeu tudo o que tinha. Abraão foi chamado a sacrificar o próprio filho. José foi vendido como escravo e preso injustamente. Todos eles poderiam ter questionado e até abandonado a fé, mas escolheram confiar. E, no final, Deus mostrou que nunca havia perdido o controle. O grande desafio é que nós, seres humanos, temos a tendência de querer explicações imediatas. Gostamos de ter o controle da situação, de saber para onde estamos indo e como será o resultado. Mas a fé nos chama para um caminho diferente, andar sem ver, acreditar sem provas visíveis, descansar mesmo sem respostas. Isso é difícil porque vai contra a lógica natural. Mas é justamente nessa entrega que experimentamos a verdadeira paz. Quando entendemos que Deus é soberano, que nada foge do seu domínio e que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam, conseguimos enfrentar as tempestades da vida com outra perspectiva. É preciso lembrar também que o tempo de Deus não é o nosso. Muitas vezes, oramos pedindo algo e queremos que a resposta venha imediatamente. Mas Deus enxerga além do presente. Ele vê a eternidade, enquanto nós vemos apenas o momento. O que parece atraso pode ser preparo. O que parece silêncio pode ser um ensinamento. O que parece dor pode estar gerando crescimento espiritual. Confiar em Deus, mesmo sem entender, é como segurar a mão dele em meio à escuridão. Sabendo que mesmo que não consigamos enxergar o caminho, Ele sabe exatamente para onde está nos conduzindo. Muitos confundem confiar em Deus com ter uma vida sem problemas. Mas a verdade é que a confiança se manifesta justamente nas adversidades. Quando tudo está bem, confiar é fácil. Mas é na perda, na doença, no desemprego, na decepção e nas noites de lágrimas que a nossa fé é testada e fortalecida. Deus não promete que não passaremos por dificuldades, mas Ele garante que estará conosco em cada uma delas. É a sua presença que nos sustenta, não a ausência de lutas. Por isso, quando você não entender o que está acontecendo, lembre-se de que a sua visão é limitada, mas Deus enxerga o todo. Escolha confiar. Declare em oração: Senhor, eu não entendo, mas eu confio. Não vejo saída, mas sei que o Senhor tem um plano. Não tenho forças, mas sei que a tua graça me sustenta. Esse tipo de oração não muda apenas as circunstâncias, mas principalmente o nosso coração, trazendo calma e esperança. Na prática, confiar em Deus mesmo sem entender é um exercício diário. Significa entregar as preocupações em oração, alimentar-se da palavra para fortalecer a fé, cercar-se de pessoas que também confiam no Senhor e lembrar-se constantemente de tudo o que Ele já fez em sua vida. Olhar para trás e ver os livramentos, as respostas e as bênçãos recebidas é um lembrete poderoso de que Deus sempre esteve no controle e continua estando hoje. Quando falamos em confiança, é importante perceber que ela não nasce do nada. Confiar em Deus é fruto de um relacionamento construído dia após dia. Como em qualquer amizade ou vínculo de amor, ninguém confia plenamente em alguém que não conhece. Por isso, quanto mais conhecemos o caráter de Deus, mais fácil se torna confiar nele, mesmo sem compreender as circunstâncias. E como podemos conhecê-lo? Através da oração, da leitura da palavra e da experiência pessoal com
Ele, a Bíblia, nos revela um Deus fiel, justo e amoroso. Um Deus que nunca falhou, que cumpre suas promessas e que trabalha em silêncio quando ninguém mais acredita. Quando olhamos para as Escrituras, vemos um padrão claro. Sempre que parecia não haver saída, Deus agia de forma surpreendente. O mar se abriu diante de Moisés, os muros de Jericó caíram diante do povo de Israel, Daniel saiu ileso da cova dos leões. Pedro foi liberto da prisão de maneira sobrenatural. Esses relatos não estão ali por acaso. Eles servem para nos lembrar de que o mesmo Deus que operou no passado continua operando hoje. Confiar sem entender, portanto, é lembrar-se de quem Deus é. Ele não muda, não falha e não perde o controle. Nossa dificuldade é que muitas vezes colocamos mais confiança em nossas emoções ou naquilo que vemos do que naquilo que Deus prometeu. O coração humano é enganoso, mas a palavra é firme. Se basearmos nossa fé apenas no que sentimos, viveremos uma montanha-russa de altos e baixos. Mas se firmarmos nossa confiança no que Deus disse, teremos um alicerce sólido, mesmo quando tudo ao redor parecer desmoronar. Um ponto importante para compreender é que confiar em Deus não significa passividade. Muitas pessoas pensam que esperar em Deus é simplesmente cruzar os braços e não fazer nada. Mas confiar em Deus é ativo. Envolve orar, agir de acordo com os princípios bíblicos, tomar decisões guiadas pela fé e não pelo medo. José, por exemplo, mesmo como escravo no Egito, continuou trabalhando com excelência e sendo fiel até que Deus o exaltou. Confiar em Deus é plantar boas sementes mesmo em tempos difíceis, acreditando que no tempo certo a colheita virá. Também é essencial destacar que confiar em Deus exige humildade. O orgulho humano quer respostas, quer explicações, quer controlar tudo. Mas quando nos humilhamos diante do Senhor, reconhecemos que somos limitados e que Ele sabe muito mais do que nós. Isaías 55 nos lembra de que os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos e os seus caminhos são muito melhores do que os nossos caminhos. Isso significa que, muitas vezes, não entenderemos o porquê de certos acontecimentos, mas podemos ter certeza de que Deus está conduzindo tudo para um fim bom e perfeito. Além disso, confiar em Deus é uma forma de testemunho. Quando o mundo vê alguém passando por dificuldades, mas permanecendo firme em sua fé, isso se torna um exemplo vivo de esperança. É como uma luz que brilha em meio à escuridão. Pessoas que ainda não conhecem a Cristo podem se aproximar ao ver que, mesmo em meio a lágrimas, há uma paz inexplicável naqueles que confiam no Senhor. Essa paz não vem da lógica, mas do Espírito Santo que habita em nós. Outro aspecto essencial é que confiar em Deus nos liberta da ansiedade. Jesus, no Sermão da Montanha, ensinou a não nos preocuparmos com o que vamos comer, vestir ou com o dia de amanhã. Ele nos convida a buscar primeiro o reino de Deus e a confiar que todas as demais coisas nos serão acrescentadas. A ansiedade nasce do desejo de controlar o que está fora do nosso alcance. Mas quando entregamos tudo a Deus, encontramos descanso. Isso não significa irresponsabilidade, mas sim consciência de que existe um Deus cuidando dos detalhes, que estão além da nossa capacidade. Por fim, confiar em Deus mesmo sem entender é um ato de amor. Quando amamos alguém, entregamos nosso coração, acreditamos em sua palavra e nos sentimos seguros ao lado dessa pessoa. O mesmo acontece com o Senhor. Quanto mais o amamos, mais aprendemos a descansar nele. E esse amor cresce conforme reconhecemos diariamente o quanto ele nos ama. Afinal, se ele entregou seu próprio filho na cruz para nos salvar, será que deixaria de cuidar das outras áreas da nossa vida? Confiar sem entender é difícil, mas é libertador. É parar de lutar contra a vida e aprender a navegar nas águas da fé. É saber que mesmo quando não vemos o amanhã, Deus já está lá preparando tudo para o nosso bem. Confiar em Deus sem entender é uma jornada que transforma não apenas a nossa forma de lidar com as situações, mas também quem somos interiormente. Muitas vezes, a vida nos coloca diante de situações que parecem injustas, dolorosas e até mesmo contraditórias,
com a ideia de um Deus bom e amoroso. É nesses momentos que surgem questionamentos. Se Deus me ama, por que estou passando por isso? Se Ele é poderoso, por que não muda a minha realidade agora? Essas perguntas são naturais, mas a resposta que encontramos nas Escrituras aponta para algo maior. Deus está mais interessado em moldar o nosso caráter e nos preparar para a eternidade do que simplesmente resolver nossos problemas imediatos. É por isso que confiar sem entender exige uma mudança de perspectiva. Nós enxergamos o hoje, mas Deus vê o amanhã. Nós vemos a dor do processo, mas Ele já vê o resultado final. A Bíblia usa a metáfora do oleiro e do barro para descrever a relação entre Deus e seus filhos. O oleiro molda o barro com firmeza, pressiona, gira a roda, às vezes quebra e recomeça, mas sempre com um propósito: formar um vaso perfeito. O barro não entende o processo, mas o oleiro sabe exatamente o que está fazendo. Assim é Deus conosco. Mesmo quando não compreendemos os processos que estamos vivendo, Ele está nos moldando para que sejamos instrumentos úteis em suas mãos. Outro ponto importante é que confiar em Deus nos ensina a soltar o peso que carregamos. Muitas vezes tentamos controlar tudo, resolver problemas que estão além das nossas forças e antecipar situações que nem aconteceram. Isso nos deixa exaustos, ansiosos e sem paz. Mas quando entregamos nossos fardos ao Senhor, experimentamos alívio. Jesus mesmo disse: "Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso." Esse descanso não é a ausência de problemas, mas a certeza de que não precisamos enfrentá-los sozinhos. Além disso, confiar em Deus mesmo sem entender fortalece a nossa paciência. Vivemos em uma geração imediatista que deseja respostas rápidas, soluções instantâneas e resultados sem esforço. Mas o reino de Deus não funciona dessa forma. O Senhor trabalha em processos, e cada etapa tem um propósito específico. Abraão esperou anos pela promessa de um filho. José esperou muito tempo até ver o sonho que Deus lhe deu se realizar. Davi foi ungido rei ainda jovem, mas só assumiu o trono muitos anos depois. Essas histórias nos ensinam que a espera não é um sinal de abandono, mas de preparação. Quando entendemos isso, nossa confiança cresce, porque sabemos que Deus não se atrasa, Ele age no tempo certo. Confiar sem entender também é um exercício de fé que nos aproxima mais de Deus. Quando tudo está claro e sob controle, muitas vezes não sentimos necessidade de depender tanto dele, mas quando estamos perdidos, sem explicações, sem entender o que acontece, é nesse lugar de vulnerabilidade que nossa intimidade com Deus se aprofunda. As orações se tornam mais sinceras, o coração se rende de forma mais completa e a dependência dele se torna vital. É como se a escuridão ao nosso redor nos obrigasse a buscar mais intensamente a luz da presença de Deus. É nesse ponto que descobrimos algo precioso. A confiança não se baseia em resultados, mas em relacionamento. Não confiamos em Deus apenas porque Ele pode nos livrar, mas porque sabemos quem Ele é. Mesmo que a resposta não venha como esperamos, mesmo que o milagre não aconteça da forma que pedimos, continuamos firmes porque Ele é fiel e digno de confiança. Essa é a diferença entre fé genuína e fé condicionada. A fé genuína declara: ainda que eu não entenda, ainda que eu não veja, eu confio porque sei que Deus é bom. Por fim, é importante lembrar que confiar em Deus nos ajuda a viver com esperança. Quando não entendemos os acontecimentos, é fácil cair em desespero e pensar que tudo está perdido. Mas a confiança em Deus nos lembra de que a história ainda não acabou. O que hoje parece uma derrota pode ser a semente de uma grande vitória amanhã. O que hoje parece silêncio pode ser o prelúdio de um testemunho poderoso. O que hoje parece o fim pode ser, na verdade, o começo de algo novo que Deus está preparando. Confiar em Deus mesmo sem entender é caminhar com a certeza de que Ele nunca perde o controle. E essa confiança muda tudo. Transforma lágrimas em força, ansiedade em paz, medo em coragem e incerteza em esperança. À medida que aprofundamos a reflexão sobre confiar em Deus sem entender,
Percebemos que esse tema não é apenas um ensinamento teórico, mas uma prática diária que impacta todas as áreas da nossa vida. Confiar em Deus vai além de repetir frases de efeito ou cantar canções bonitas. É uma decisão que tomamos todos os dias, especialmente nos momentos em que a vida não faz sentido. Um dos maiores inimigos da confiança é o medo. O medo paralisa, rouba a nossa paz e nos faz acreditar em mentiras sobre Deus e sobre nós mesmos. Quando olhamos apenas para as circunstâncias, o medo se torna maior que a fé. Foi isso que aconteceu com Pedro ao andar sobre as águas. Enquanto seus olhos estavam fixos em Jesus, ele caminhava de forma sobrenatural. Mas quando se concentrou no vento e nas ondas, começou a afundar. A lição é clara. Aquilo que escolhemos focar determinará se afundaremos ou permaneceremos firmes. Confiar em Deus sem entender significa manter os olhos fixos em Cristo, mesmo quando os ventos da vida tentam nos distrair. Outro ponto essencial é que a confiança em Deus nos leva a uma vida de gratidão. Quando entendemos que Ele está no controle, paramos de murmurar e começamos a agradecer, mesmo por coisas que não compreendemos no momento. A gratidão não é negar a dor, mas reconhecer que mesmo em meio à luta, Deus continua sendo bom. Pessoas gratas carregam uma leveza que atrai a presença de Deus, pois mostram que confiam em sua soberania. Também é importante reforçar que confiar em Deus não significa ausência de lágrimas. Jesus chorou diante da dor de Lázaro, mesmo sabendo que iria ressuscitá-lo. Isso nos mostra que confiar em Deus não anula a nossa humanidade. Podemos chorar, sentir tristeza, nos entristecer com perdas, mas não precisamos perder a fé. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Essa promessa nos lembra de que, ainda que o processo seja doloroso, o fim será sempre de vitória para aqueles que permanecem em Cristo. Confiar em Deus sem entender é também aprender a descansar no seu amor. E descanso aqui não significa inatividade, mas sim uma confiança plena que nos impede de viver dominados pela ansiedade. Quem descansa em Deus não perde tempo tentando prever o futuro, mas vive um dia de cada vez com a certeza de que o Pai cuida de tudo. É como uma criança que, ao atravessar uma rua, segura firme a mão do pai. Ela não conhece os perigos, não sabe de onde pode vir um carro, mas confia porque está de mãos dadas com quem a protege. Por isso, confiar em Deus é um ato de fé, de entrega e de amor. É entender que Ele é soberano e que sua vontade é sempre boa, perfeita e agradável. Não precisamos compreender todos os detalhes para confiar. Basta lembrarmos que o mesmo Deus que já cuidou de nós tantas vezes no passado, continuará sendo fiel no presente e no futuro. Confiar em Deus, mesmo sem entender, é um dos maiores desafios da fé cristã, mas também é uma das maiores fontes de paz que podemos experimentar. Quando paramos de buscar explicações imediatas e começamos a descansar no caráter de Deus, descobrimos que não precisamos ter todas as respostas para viver em segurança. Talvez hoje você esteja enfrentando algo que não faz sentido. Talvez tenha perdido algo importante. Esteja esperando por uma resposta ou lidando com uma dor que ninguém entende. Eu quero te lembrar, Deus não perdeu o controle da sua vida. Ele está presente em cada detalhe, mesmo quando o silêncio parece gritar mais alto. Confie nele, segure firme a sua mão. Declare que mesmo sem entender, você escolhe acreditar que ele sabe o que está fazendo. Essa confiança vai trazer paz ao seu coração e esperança para o seu amanhã. Porque no final, não é sobre ter todas as respostas, mas sobre conhecer aquele que é a própria resposta, Jesus Cristo. E que ao terminar essa mensagem, você possa fazer uma oração sincera. Senhor, eu entrego meus medos, minhas dúvidas e minhas dores em tuas mãos. Eu não entendo o que está acontecendo, mas eu confio em ti. Guia os meus passos e me ensina a descansar em ti todos os dias da minha vida. Amém. Essa é a essência da fé, confiar sem ver, crer sem entender, descansar sem temer. Porque Deus sempre esteve e sempre estará no controle.